alguns mitos relacionados aqui com a área da nutrição, que existem muitos, não é? Muitos deles trazem em consulta e vamos falando sobre ele. Primeiro, trouxe aqui só uma apresentação, portanto, acho que todos me conhecem. O meu nome é Sara, sou licenciada em Ciências da Nutrição desde 2017 e aqui as minhas áreas de atuação são mais na área da nutrição clínica, desde o emagrecimento, desde a patologia e também na área da nutrição desportiva. Tenho uma certificação em nutrição funcional e também em nutrição avançada no desporto. E trabalho também muito na área da nutrição no CrossFit, porque também é aqui um desporto que eu realizo e que também é especial para mim. Trabalho também na área do coaching nutricional, ou seja, aqui a trabalhar um bocadinho a motivação do paciente em consulta e também na área da nutrição da saúde intestinal, que cada vez mais se fala e cada vez é mais importante. Portanto, o primeiro limite que eu vos trouxe foi, não sei se vos já questionaram sobre esta questão, se comer fruta às refeições faz mal ou se não faz mal. Perfeito. Boa. Faz muito bem. Pronto. Então, o que é que se ouve aqui dizer muitas vezes? Deixa-me só pôr aqui isto. Em relação ao que se ouve a este tema. Catarina, desculpa, não te importa. O que se ouve é que realmente se deve comer fruta antes da refeição para diminuir a absorção de gordura, que a fruta deve ser consumida de estômago vazio e que não se pode comer fruta depois do prato porque fermenta. Não sei se já se questionaram alguma vez sobre estas questões ou não, mas realmente é algo que vão-me trazendo em consulta. Ok. Pronto, relativamente aqui ao primeiro tema, que deve-se comer fruta antes da refeição para diminuir a absorção de gordura. O que é que nós sabemos? Que a ingestão de fibra pode realmente ter um papel positivo no que toca à diminuição da absorção de gordura, mas lá está, não precisa necessariamente de ser através de uma porção de fruta. Pode perfeitamente ser através da sopa, que a partir de uma sopa tem a mesma quantidade de fibra de uma porção de fruta, pode ser através dos legumes cozidos ou mesmo através da salada. Também temos aqui algumas vantagens em relação à ingestão da fruta após a refeição, porque aqui a questão da vitamina C presente em várias frutas, como os morangos, a laranja, o kiwi, acaba por ter benefícios a nível da absorção de ferro de origem vegetal, muitas vezes presente na alimentação. No caso, por exemplo, o pão, o grão, o feijão, são alguns dos exemplos. E depois, outra questão que para mim é muito importante e que eu vejo em consulta realmente a sua relevância é a questão do caráter doce da fruta após a refeição, que muita gente tem a necessidade de terminar a refeição com algo doce, e aqui realmente a fruta pode substituir outros produtos, como as bolachas, como o chocolatinho com o café, e acaba por ser bastante comum. Portanto, aqui pode ter este benefício grande. Relativamente a não se comer fruta depois do prato porque fermenta. Várias frentes. Pronto, o que é que nós sabemos? Que aquilo que realmente se fermenta não é a fruta, mas sim a fibra da fruta. Portanto, quando chega ao cólon, lá está pela microflora intestinal lá presente, isto porque lá está o ácido clorídrico que está presente no nosso estômago, vai tornar o meio tão ácido que dificilmente qualquer processo de fermentação iria ocorrer. Ou seja, porque nenhuma bactéria iria conseguir sobreviver. O que é mais importante aqui a reter quanto a este tema? Que devemos atingir sim as 5 porções diárias de fruta e hortícolas, lá está, sendo na refeição ou fora da mesma. Mais importante também, comerem fruta na altura em que vos souber melhor, ok? Portanto, se for à refeição, na refeição, se for fora da refeição, fora da refeição. E lá está, aumentar a ingestão de fibra também na refeição, seja através da sopa, das saladas, ou dos legumes cozidos, ou mesmo a fruta. O segundo mito que vos trouxe, que também é muito comum de se ouvir, é se comer os hidratos de carbono depois das 18 vai engordar. O que é que se ouve? Que realmente a partir das 18 o nosso metabolismo desacelera, que gastamos menos calorias quando estamos a dormir
e que todos os hidratos de carbono vão ser transformados em gordura à noite, ok? Na realidade, ups, está a funcionar aqui. Ok. O que é que realmente acontece? Lá está, a ingestão de hidratos de carbono vai aumentar a produção de insulina e esta insulina tem um efeito antilipolítico. Bloqueou. Bloqueou este slide aqui no Zoom, desculpem. E lá está, existe realmente evidência de que os hidratos de carbono após o jantar podem ter, após o jantar não, ao jantar podem ter realmente algum benefício em relação ao almoço, não sei se vocês têm essa noção ou não, através também da diminuição do peso do perímetro abdominal e da massa gorda, e também de alguns parâmetros bioquímicos e mesmo dos níveis de adiponectina e leptina, portanto aqui uma questão hormonal também. Vou ter que passar. Ok, este aqui é que passei a mais. Aqui, certo? Portanto, o que é mais importante disto tudo, mais de comer os hidratos de carbono à noite ou ao almoço, é realmente a questão do balanço energético. Portanto, se o nosso objetivo for emagrecer, aquilo que comanda é estarmos a consumir menos calorias do que aquelas que gastamos, e pode ser através do almoço, do jantar aqui. Portanto, uma questão de preferência é realmente muito importante e de acordo com cada pessoa em si. Portanto, depois, aqui, em relação aqui com o treino, pessoas que treinam, por exemplo, ao fim da tarde, não faz sentido estar a retirar os hidratos de carbono depois do na altura do jantar, porque por causa da questão aqui do controle glicémico. E lá está, de nada também adianta tirar os hidratos, que isto aqui é algo muito comum em consulta, que é muitas pessoas querem tirar os hidratos de carbono ao jantar porque efetivamente acham que vão emagrecer mais facilmente e depois vai acontecer um petisquinho ali, outro petisquinho ali, né, entre o jantar e ir dormir, não é? Portanto, nada adianta tirarmos os hidratos de carbono no prato se depois vão existir esses petiscos, não é? Muitas vezes acabamos por consumir mais calorias nesses petiscos, uns amendoins ou umas bolachas, do que mesmo numa quantidade de arroz ou massa no prato. Depois, por outro lado, também pode facilitar o processo de emagrecimento, não pela diminuição da ingestão de hidratos de carbono, mas sim pela questão da diminuição das calorias ingeridas, que é esse o objetivo. O outro mito aqui que vos trago, este aqui mais para a área da nutrição desportiva também, mas que se ouve muito falar na área da nutrição, é que se treinarmos em jejum vamos perder mais gordura. Portanto, todos devemos ir fazer a nossa caminhada ou corrida em jejum porque vai queimar mais calorias. Não sei se alguma vez já ouviram falar disso, não? Não? Pronto, aquilo que realmente se diz é que as reservas de glicogênio estão diminuídas e que a utilização de gordura, vamos utilizar mais gordura como fonte de energia para o exercício. O que é que as pessoas realmente querem saber? Se treinar em jejum se vamos realmente conseguir contribuir mais para a perda de peso. Isto através do quê? Mas aqui há aqui várias questões importantes. Não só o timing da refeição em si, ser antes ou depois do treino, mas também o gasto calórico pós-exercício. Portanto, mesmo depois de fazermos exercício, vai haver ali um tempo em que vamos continuar a ter um gasto calórico aumentado. Pelas questões da alteração do apetite, portanto, há pessoas que, por irem treinar em jejum, podem até ter mais fome do que o costume, ou não, e pela questão super importante das modificações da composição corporal que o exercício proporciona. Portanto, isto são questões muito mais importantes do que se o exercício será em jejum ou se não, ok? Portanto, mais importante disto tudo, e se o nosso objetivo for aqui a perda de peso, é estarmos a controlar o valor calórico do dia todo e também conseguimos. Eu consegui? Pronto. E se realmente, o que é que devemos nos preocupar realmente? Lá está, pelas questões prioritárias ou acessórias, no sentido, como vos falei ainda agora, de que se a questão da fome, do vosso dia a dia, das vossas adaptações, e lá está, da frequência e da intensidade do treino, e também o que é que comemos durante todo o dia. Isto realmente são as questões mais importantes. Depois lá está, depois existem dois tipos de pessoas. Se treinar de manhã vai-vos deixar mais mal dispostos a comer antes do treino, realmente poderá fazer sentido não comermos.
se realmente comer antes do treino vos vai dar uma melhor performance no mesmo. Ou seja, seja um treino de força, temos mais energia, poderá fazer todo o sentido comer e não fazer jejum por causa disso. Portanto, temos que chegar aqui a um bom senso, conversar também com o paciente para perceber o que é que fará sentido no caso de cada um. Não está a funcionar aqui, não é? Pronto. Ok. Relativamente aqui não sei se esta questão já ouviram, provavelmente sim, até profissionais de saúde falam muito sobre isto, sobre a questão dos suplementos de proteína se fazem mal aos rins. O que é que nós sabemos? Que realmente não há evidência científica que demonstre um impacto negativo a nível dos rins de uma dieta mais rica em proteína, ok? Nos doentes, nos indivíduos saudáveis, isto é importante. E lá está, o facto da terapêutica para indivíduos com insuficiência renal ser uma dieta baixa em proteína não quer dizer que o contrário aconteça. Portanto, não quer dizer que uma dieta rica em proteína vá aumentar os problemas a nível renal. E aquilo que nós temos a nível de estudos, pelo menos aqui em questão de atletas, foi que não demonstraram qualquer tipo de alteração a nível de valores dos rins, portanto, a taxa de filtração glomerular, nem de outros parâmetros da função renal. Relativamente aqui a indivíduos com obesidade, já houve algumas variações observadas no aumento da ingestão proteica, mas muito modestas e sem grande relevância a nível clínico. Portanto, o que é mais aqui importante a retermos? Que indivíduos sem doença renal pré-existente, uma abordagem nutricional mais hiperproteica possui até aqui grandes benefícios, mais benefícios que malefícios. Em atletas com elevada massa muscular e o objetivo ser a perda de massa gorda, as recomendações podem ser ainda mais elevadas, ok? Depois, tudo isto é uma questão também de bom senso, portanto, utilizarmos aqui os suplementos com conta, peso e medida e que podem ser perfeitamente uma excelente opção para chegarmos às nossas necessidades proteicas diárias, para quem não consegue através da alimentação. Ok? Conseguimos? Ok. Outra questão aqui que me chega muitas vezes em consulta, que ainda há muitas pessoas que dizem, é que comer cenoura cozida engorda. Portanto, muitas vezes as pessoas nem sequer põem a cenoura na sopa, porque ao ficar cozida vai engordar mais, portanto a sopa tem que ser sem cenoura. O que é que nós podemos ver sobre isso? Realmente, comparando aqui os valores nutricionais, através da tabela de composição dos alimentos, o que é que nós podemos ver? O valor calórico é totalmente idêntico entre a cenoura crua ou a cenoura cozida, portanto não temos alteração nenhuma a valor nutricional. Claro que o que é mais importante disto tudo? Na questão dos hortícolas é muito importante que nós devemos sempre tentar é consumi-los e não evitá-los, portanto se alguém vos disser para evitar, já temos aqui que desconfiar, a não ser que haja alguma patologia associada, como é óbvio. Portanto, a cenoura acaba por se... É que aqui a mais relevante é a vitamina A presente, ok? Portanto, o que é que eu vos queria aqui trazer de conclusão? É aqui um mito muito utilizado na área da nutrição e que não precisam de evitar a cenoura cozida se o nosso objetivo é emagrecer ou engordar, o mais importante é consumirem hortícolas, ok? Relativamente aqui a outro mito que vos trago, se precisamos de comer de 3 em 3 horas para emagrecer, isto também é algo que se ouve muito em consulta, se faz sentido, se não faz, o que é que nós podemos aqui dizer sobre isso? Eu trouxe-vos aqui só este pequeno esquema só para perceberem aqui o mesmo valor calórico no dia, 1500 calorias, pode ter 3 refeições de 500 calorias ou 6 refeições de 250 calorias. O que é que realmente se pergunta? Se será mais efetivo fazer um maior número de refeições durante o dia? E aquilo que nós sabemos é que o aumento da frequência alimentar não parece afetar de forma positiva nem negativa o metabolismo e o dispêndio energético, portanto isto tudo é uma questão aqui de individualidade e que sabe-se que o efeito térmico dos alimentos no processo de digestão e absorção, ou seja, a energia que nós gastamos a digeri-los, que varia consoante a composição dos macronutrientes, seja a proteína, gordura e hidratos de carbono, mas não tem uma relação direta com a frequência alimentar. Claro que não deixa de ser positivo, às vezes, controlar aqui para ter mais frequência de refeições. Portanto, o que é mais importante aqui a reter? Que a definição do número de refeições diárias deve depender de vários fatores, portanto é algo que também é discutido sempre em consultas, preferências, os objetivos, as condições de saúde, não é?
e as necessidades diárias de cada um. Como viram anteriormente, podemos perfeitamente consumir o mesmo valor calórico fazendo 3 refeições ou 6, portanto isto é tudo uma questão de gerir. Atender sempre ao contexto individual e adequar ao perfil de cada um, e lá está, em contexto de emagrecimento, o consumo calórico diário vai ditar o resultado. Portanto, lá está, independentemente do número de refeições. E aqui o déficit calórico é que vai comandar tudo para a perda de massa gorda e, consequentemente, peso. Portanto, estamos a consumir menos calorias que as que gastamos, como eu disse anteriormente. Outra questão aqui, comparando dois alimentos que ouve muito falar. Olá, bom dia. É se a batata doce é melhor que a batata normal, a dita batata inglesa. Portanto, muita gente chega em consulta e quando quer ter um estilo de vida mais saudável, deixa de comer a batata normal e passa a comer só a batata doce por achar que é mais interessante nutricionalmente. Portanto, eu trouxe-vos aqui só a comparação também nutricional entre a batata inglesa e a batata doce e o que é que nós podemos ver? Que a batata doce até tem um valor calórico superior. Com isto não quer dizer que não é interessante, mas para quem acha que vai emagrecer mais a consumir a batata doce, nem sempre isso quer dizer, não é? Tem um valor calórico superior, essencialmente pela questão de ter mais hidratos de carbono por 100 gramas, ok? A nível de fibra também tem mais um bocadinho, mas é aqui uma diferença pouco relevante. E aquilo que nós temos que ter em consideração é que quando vamos comer a batata, sim, a dose, sem dúvida, porque isso é que vai ditar aqui os nossos resultados, e que quando vamos comer a batata doce, estamos aqui a ingerir mais vitaminas do tipo A, C e E a batata inglesa tem mais complexo B e potássio. Portanto, variar aqui, sem dúvida, a questão mais importante e não temos que deixar de comer a batata inglesa se queremos ter um estilo de vida saudável, mas sim incluir as duas na porção adequada. Outra questão aqui que também acontece muito esta questão em consulta, que é se beber água às refeições vai engordar ou não. E o que é que nós sabemos? O que é que nós ouvimos? Que aumenta o volume do estômago e por isso vou comer mais, que a água vai inchar, que a concentração de enzimas no estômago vai diminuir e por isso vai dificultar a digestão e também que só se deve beber água fora das refeições. E o que é que nós sabemos em relação a isso? É que a água não tem calorias, portanto, por si só é impossível de engordar, ok? Portanto, o que poderia acontecer seria mais ao nível do comportamento do nosso sistema digestivo. Em relação à questão da dilatação do estômago, os estudos existentes contrariam esta ideia, portanto não faz sentido, ok? Até houve um estudo em que se ingeriu 500 ml de água 30 minutos antes da refeição, portanto até uma quantidade considerável em relação àquilo que é a realidade, e aquilo que demonstrou é que a ingestão calórica até foi menor, portanto até pode ajudar para perder massa gorda, ok? Trouxe-vos aqui um exemplo também que nós que estamos sempre a ver as redes sociais, as receitas saudáveis na internet, acabamos por trocar muitas vezes certos ingredientes numa receita dita normal. E eu queria só alertar-vos aqui para uma questão, Catarina, por favor. Obrigada. A seguir? Isso. Então, trouxe-vos aqui só uma troca de 3 ingredientes: farinha de trigo, manteiga e açúcar branco de uma receita dita normal, por uma farinha de amêndoa, um óleo de coco e um açúcar de coco. Com isto, eu não quero estar aqui a dizer que a farinha de amêndoa, o óleo de coco ou o açúcar de coco não são saudáveis, não é nada disso que eu estou aqui a dizer, só que muitas vezes vamos fazer uma receita mais saudável com o intuito de posso comer mais à vontade e na realidade não é isso que acontece, porque, por exemplo, só mudando aqui estes ingredientes com a mesma quantidade de cada um, vamos aumentar 580 calorias nesta receita, ok? Isto porque, essencialmente, mais à base da farinha de amêndoa, que é uma fonte de gordura, e a gordura por grama tem mais calorias que os hidratos de carbono, seja aqui, lá está, a farinha de trigo, portanto, vamos aumentar quase para o dobro as calorias só fazendo esta substituição. Mesmo a manteiga para o óleo de coco também aumentamos muito o valor calórico. E o açúcar branco para o açúcar de coco acaba por ser aqui pouco diferente, mas varia mais até pela questão do preço, não é? Portanto, todos estes alimentos são muito mais caros. Conclusão disto tudo. Desculpa, Catarina. Isso. Conclusão disto tudo não é fazer com que vocês deixem de comer alimentos saudáveis, mas sim terem em consideração que não é por isso que vão conseguir emagrecer mais, ok? Até podem gastar mais dinheiro com isso. Portanto, o que é mais importante? E depois outro dos argumentos que se utiliza muito é que vou colocar o mel ou o açúcar de coco
ou o óleo de coco pela questão dos micronutrientes, portanto tem ali mais micronutrientes que o açúcar normal, portanto faz mais sentido. E a verdade é que nós não podemos olhar para essas receitas como a nossa fonte dessas vitaminas e sais minerais, portanto vai ser uma dose tão pequena que não devemos contabilizá-la como fonte para isso, portanto também deixa de fazer sentido essa questão. Ok, relativamente aqui ao próximo, não sei se algum de vocês é fumador. Sim? Não? Boa, maravilhoso. Ainda bem. Exatamente. Exato. É verdade. Portanto, se eu deixar de fumar, vou engordar. Vamos ver aqui se isto é um mito ou se é real. E o que é que nós sabemos? Que não é linear esta questão, mas que a probabilidade é grande. Isto porque, mas lá está, temos sempre que pensar que os benefícios da cessação tabágica superam sempre os negativos do aumento de peso. Portanto, é sempre melhor deixarmos de fumar do que aqueles quilos que podemos ganhar. E que lá está, o risco de mortalidade é maior em fumadores com peso normal do que em ex-fumadores com excesso de peso ou obesidade. Portanto, deixar de fumar deve ser sempre a nossa prioridade. E nem sempre temos que juntar aqui a uma restrição calórica, porque pode não ser o mais inteligente. Portanto, separar as duas coisas pode ser o mais importante. Qual a dimensão desse aumento de peso? O que é que nós vamos aqui ver? Que, em média, após um ano de cessação tabágica, o peso pode aumentar entre 4 a 5 quilos. Sim, é real. Sendo este aumento mais pronunciado nos primeiros 3 meses, mas lá está, tudo isto varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, aqui num estudo que existiu, 13% das pessoas perderam peso e 13% das pessoas aumentaram mais de 10 quilos. Portanto, nada é linear, tudo depende aqui de várias questões. Mas é importante relembrarmos aqui que a nicotina presente no tabaco tem um caráter supressor do apetite. Portanto, as pessoas que estão a fumar vão ter menos apetite. Que o tabaco também aumenta o metabolismo, portanto, deixando de o consumir também o nosso metabolismo vai ficar um bocadinho mais lento. E que a associação aqui entre a ausência da nicotina com a recompensa, muitas vezes, sensorial na comida. Portanto, muitas pessoas que deixam de fumar acabam por compensar com a parte alimentar, sejam os alimentos mais ricos em gordura e açúcares, como bolachas, como chocolates, ok? Portanto, por isso também acaba por aumentar aqui o peso nesse sentido. E que é importante aqui também verificarmos que, por norma, os fumadores já têm piores hábitos alimentares e menor ingestão de várias vitaminas e minerais, e mesmo o próprio tabaco vai comprometer o estado nutricional do indivíduo, ok? Muitas vezes os nutrientes mais antioxidantes, como a vitamina E, o C, beta-caroteno, selênio e o zinco, são mobilizados em maior quantidade. Ou seja, vamos ter um menor status no nosso organismo se formos fumadores. E aí pode fazer mesmo sentido uma suplementação com vitamina C, ok? Uma boa solução pode ser aqui uns snacks pouco calóricos, para evitar aqueles mais calóricos, e mesmo ir bebendo mais água, ter sempre água aqui à disposição. Ok, portanto, o que é mais importante aqui? Retermos. Deixar de fumar, lá está, é uma decisão demasiado importante para estarmos a ser influenciados pela questão do peso, ok? Controlar as expectativas e aceitar que o peso pode efetivamente aumentar e podemos até ir controlando esse aumento. Portanto, pesar aqui semanalmente pode ser uma boa opção para tentarmos controlar mais. E depois pensarmos que podemos mais à frente recuperar esse peso e não querer fazer tudo ao mesmo tempo, que a probabilidade de não correr bem é maior. E depois sim, ser acompanhados aqui uma consulta multidisciplinar da cessação tabágica pode também realmente ajudar muito. Próximo mito ou não, aqui que vos vou trazer é se o glúten faz mal. Portanto, algumas questões que aqui existem são se faz mal, se engorda, se é inflamatório, se não é saudável, o que é que temos aqui a dizer sobre isso? O que é que nós sabemos? Ou melhor, o que é importante aqui explicar-vos? O que é o glúten? É um conjunto de proteínas, que são denominadas as prolaminas e as glutaminas, e que está presente em cereais como o trigo, centeio e a cevada. O que é importante aqui percebermos? Pessoas com doença celíaca devem tirar o glúten, não é? Portanto, devem excluí-lo na sua totalidade, porque o tratamento passa por evitar esta proteína na alimentação. E que porquê? Porque estes doentes não conseguem digerir esta proteína pelas enzimas digestivas presentes no suco gástrico, pancreático e nas velocidades intestinais. Portanto, estes indivíduos, a resposta do sistema imunitário é muito agressiva e leva mesmo à lesão e à atrofia das microvelocidades intestinais, ok? Portanto, estas pessoas com esta doença têm mesmo que evitar. Depois existe outra questão, que é a sensibilidade não celíaca ao glúten. Portanto, o que é que acontece? Estas pessoas têm os mesmos sintomas até
e algumas pessoas celíacas, portanto têm gases, desconforto abdominal, diarreias, dores de cabeça, etc. Mas a nível intestinal não têm qualquer tipo de alterações, portanto as pessoas não têm tanta a certeza se a questão será do glúten, se não, ok? Portanto, e lá está, estas pessoas sim podem beneficiar de reduzirmos ou tirarmos mesmo o glúten da alimentação. Claro que isto são questões que têm que ser conversadas e discutidas em consulta, porque pode ser do glúten, pode ser de outros alimentos, de algumas intolerâncias, ou não estes sintomas que podemos ter. Depois, pessoas saudáveis podem perfeitamente consumir glúten, não vai engordar, só se estiver lá está em excedente calórico, portanto, consumimos mais calorias que as que gastamos, não faz mal, não é inflamatório, a menos que, obviamente, as pessoas tenham essa suscetibilidade. E não vamos ser menos saudáveis por estarmos a consumir glúten, ok? Até porque já existem aqui vários estudos que o consumo de cereais integrais vai diminuir a propensão para várias doenças e mesmo para o risco de mortalidade, ok? Dado que o glúten está presente em inúmeros alimentos, eliminá-los pode ser contraproducente por esta questão que eu acabei de dizer, ok? Por estarmos numa alimentação mais restritiva e poder ter carências nutricionais neste sentido. Para além disso, isto também é uma questão muito importante, muitos dos alimentos sem glúten à venda dos supermercados não são mais saudáveis por causa disso, ok? E muitas vezes o custo é bem superior. Portanto, também quando tiramos o glúten, há que ter alguma noção do que é que devemos substituir, está bem? Portanto, o que é que temos aqui que reter? Que o glúten tem que ser excluído, sim, da doença celíaca, que pessoas com sensibilidade ao glúten beneficiam realmente do controle do seu consumo e que as pessoas saudáveis podem consumir glúten. E lá está, aquela questão que eu vos falei há bocado, que estudos aqui sugerem que o consumo de cereais integrais pode ser benéfico na gestão do peso e também na prevenção de doenças, ok? Depois, outra questão aqui muito falada na área da nutrição é se o jejum ou o jejum intermitente é a solução para o emagrecimento, ok? O que é que nós temos aqui a ver sobre isto? Ou melhor, o que é que nós ouvimos sobre o jejum? É a melhor forma de perder peso porque o corpo passa a consumir mais gordura, que reverte várias doenças, como a diabetes tipo 2 e as doenças autoimunes. Portanto, isto são algumas das questões que se ouve por aí falar. Não quer dizer que seja real, ok? O que é que nós sabemos sobre o jejum no emagrecimento? Pode ser perfeitamente uma opção válida, porque vamos acabar por estar a consumir alimentos durante um período mais curto, mas que os resultados vão ser idênticos a uma restrição calórica contínua. Portanto, ainda à noite, bem como pelas horas todas que está sem consumir. Sim, ele pode estar a fazer aí o jejum por questões de emagrecimento ou por os outros benefícios que estão associados ao jejum, também que vamos falar sobre eles aqui já a seguir. Passas só ao próximo, Catarina, desculpa. O que é que se fala aqui muito dos benefícios alegados ao jejum? Passa muito pela melhoria dos parâmetros a nível analíticos. Portanto, glicemia, níveis de insulina em jejum, triglicerídeos, colesterol, leptina, adiponectina e proteína C reativa. Portanto, várias questões a nível de análises clínicas. Mas o que é que temos que ter em consideração e é importante aqui, tanto no jejum como também em outras áreas da nutrição? Muitos dos estudos que utilizam para dizer estes argumentos são feitos em animais, como os ratos, por exemplo. Portanto, nada disto é diretamente extrapolável para humanos. Até porque para os ratos a parte da alimentação não é algo social como para nós também é, não é? Depois, os estudos em humanos são realmente muito escassos no que toca a este tema, ok? Porque as amostras são muito pequenas, são de curta duração, portanto, para se dizer argumentos deste tipo, é importante sabermos que o estudo foi realmente bem feito, portanto, de longa duração, com várias pessoas, com controle, isto também é algo que devemos aqui ter em consideração. E depois, pelo menos nestes estudos aqui que sabemos, as alterações metabólicas pelo jejum dependeram inteiramente da restrição calórica que existiu, ok? E não só pela questão do jejum. Portanto, muitos dos benefícios que se diz pelo jejum na realidade também é pela restrição calórica já induzida por ele também, ok? Portanto, não quer dizer que seja só do jejum. No entanto, pode perfeitamente ser uma estratégia útil para indivíduos mais resistentes à insulina, ok? E que aquilo que se fala sobre a oxidação dos substratos energéticos, o que determina é realmente a intensidade da atividade física. Portanto, maior intensidade do exercício físico, estamos a consumir mais hidratos de carbono. Okay? E agora, neste momento, estamos todos a consumir gordura como fonte de energia. Está bem? Apesar de muita gente achar que é exatamente o contrário.
Portanto, a melhor forma de queimarmos gordura é, sem dúvida, sermos fisicamente ativos, se o pudermos ser. Ok? Portanto, dado pelas adaptações positivas do treino, que melhoram aqui a capacidade de oxidarmos gordura. Está bem? Portanto, o que é que nós devemos aqui reter? Que apesar de parecer seguro, não significa que todas as pessoas são elegíveis para fazer jejum. Lá está. Precisamos ter muito cuidado aqui pelas questões também patológicas associadas a cada pessoa, mesmo, por exemplo, diabéticos. É preciso ter muito cuidado, não podem também fazer assim tanto tempo sem comer, não é? Que pode ser um regime alimentar perfeitamente válido e é do ponto de vista científico, mas ainda não há evidências claras quanto aos benefícios diretos da prática do jejum para a saúde, ok? Lá está, o jejum resulta sim, tal e qual como uma dieta com um número equivalente de calorias, com refeições, por exemplo, de 3 em 3 horas, ok? E lá está, mais importante de tudo. Pode sentar aqui se quiser. Não é? Ah, ok. Não há problema. Pronto, portanto, o que é importante aqui também? E o mais importante da parte da nutrição é, sem dúvida, criarmos um plano alimentar que crie adesão àquela pessoa. Portanto, sendo em jejum, sendo em 3 horas, 3 em 3 horas. Portanto, o mais importante é fazermos com que aquela pessoa consiga cumprir o plano alimentar para chegar aos seus objetivos, ok? Portanto, outro mito aqui que eu vos trouxe é se o pão engorda. Muitas pessoas, quando começam a fazer aqui uma restrição alimentar, pensam, ok, tenho que cortar ao pão, porque senão não vou conseguir emagrecer. O que é que as pessoas costumam dizer? Catarina, desculpa, que o pão, que já não come pão porque o pão engorda. E o que é que nós podemos ver aqui sobre isso? O que é que devemos ter em consideração? Lá está. Há muitas questões aqui que temos de ter em consideração. O tipo de pão, portanto, é muito diferente do pão de farinha integral e sementes. Tem um pão de leite, de um pão de forma, de um pão doce, um pão de alho, um pão brioche. Portanto, são questões muito diferentes, portanto, que não devem ser, não devemos olhar para elas como equivalentes. Também temos que ter em consideração a quantidade, também é algo que eu falo muito em consulta, portanto, é muito diferente. É muito diferente um pão de 50, 60 gramas e um pão de 100, 110 gramas, como existe à venda no mercado. Portanto, mesmo quando vamos comprar pão para inserir na nossa dieta, temos que ter em consideração a dosagem, ok? Bom, mistura pode ser uma boa opção, sim, porque já não tem farinha só branca, já tem ali também uma mistura com outra farinha. Pronto, e pode ser. Agora, depois tem que ter em consideração a dosagem do pão, que isso a Dona Celeste também já sabe, não é? Ah, pois. Pois. E podem perfeitamente comer. A mudar a textura. E depois, outra questão que temos que ter em consideração é o recheio do pão, não é? Portanto, é muito diferente colocarmos no pão uma manteiga ou um creme de chocolate com potas açucaradas do que colocarmos, por exemplo, um recheio mais proteico, como o ovo, um queijo magro. Podem ser opções mais interessantes, ok? Depois, as refeições principais, como o almoço e o jantar, pode não ser aqui a melhor opção, no sentido em que já temos outras fontes de hidratos de carbono, como o arroz ou a nossa batata, a não ser que substituam pelo pão, mas que ao pequeno almoço e ao lanche já pode ser perfeitamente uma boa opção e até contribuir para a saciedade e para a manutenção da massa muscular, ok? Portanto, o que é importante retermos aqui? Que o pão não tem que ser visto como um vilão, como muita gente o faz parecer, que pode ser uma boa opção e equilibrado do ponto de vista nutricional, comparativamente com uma grande maioria das substituições, as opções que as pessoas fazem. Por exemplo, muitas vezes as pessoas deixam de comer pão para comerem bolachas integrais, bolachas digestivas, bolachas de aveia, que são riquíssimas em gordura e muitas vezes em açúcares. Portanto, não é de todo uma melhor opção aqui para substituirmos. E lá está, devemos sempre utilizar com conta, peso e medida e adequar à individualidade de cada um, porque lá está, o pão também pode contribuir para o aumento de peso se for consumido em excesso, como é óbvio, como qualquer alimento. Uhum. Sim, no caso, com o quê? Com manteiga? Pronto, há opções, lá está, como eu disse, mais importantes do que a manteiga. Mas o mais importante, depois, é, dependendo do vosso objetivo, adequarmos aqui o valor calórico. Pronto, o último mito que eu vos trouxe.
foi sobre aqui se o micro-ondas tira as vitaminas dos alimentos, ok? Que também é algo que ouvimos e muitas pessoas deixam de utilizar o micro-ondas. O que é que nós podemos aqui ver sobre isso? Catarina, desculpa. O que é muito importante percebermos que em relação ao método de confecção, que a confecção de qualquer alimento, seja pela exposição à água, seja pela exposição às temperaturas, faz com que existam inevitavelmente perdas nutricionais, ok? Em relação à versão em cru. Mas lá está, o método de confecção que melhor preserva as questões nutricionais é aquele que cozinha mais rapidamente. Portanto, que durante menos tempo está naquela temperatura. Portanto, aquece os alimentos de forma mais rápida e com o mínimo possível de água. Para além disso, as altas temperaturas podem realmente destruir vitaminas. No caso, por exemplo, para terem uma noção, o método de confecção que mais destrói aqui alguns dos micronutrientes, das vitaminas e sais minerais, é mesmo a cozedura em água. Portanto, não sei se tinham essa ideia. Muito bem. E já vamos ver aqui também esta questão, que lá está. Sim, e cozinhar é mais difícil, não é? Só se for para aquecer uma refeição. E o que é que eu vos ia dizer? Que o micro-ondas efetivamente cumpre estas questões. Portanto, ele consegue elevar mais rapidamente a temperatura em relação ao forno e, para além disso, a exposição a altas temperaturas muito menor e a perda de vitamínica também. Portanto, o que é que nós temos que reter aqui sobre esta questão? É que, como nos dias de hoje, a praticidade e a conveniência na preparação das refeições saudáveis são aspectos decisivos, o micro-ondas pode perfeitamente ser um excelente aliado, ok? E que não devemos esquecer, aqui uma questão muito importante, aí já podem melhorar em algum sentido, é a imigração dos disruptores endócrinos, como o bisfenol A e os fetalatos, portanto, muitas vezes presentes nos recipientes de plástico. Portanto, isto sim devem evitar colocar no micro-ondas, ok? E preferir sempre, lá está, vidro e cerâmica. Vidro que possa ir ao micro-ondas. Também é importante esta questão. Sim. Não, vamos falar só do. Agora já terminamos. É sim, eu acho que a vantagem da questão da tampa do micro-ondas é mais para não sujar o micro-ondas do que outra questão, porque se for de plástico, se não tiver em contacto com o alimento, o plástico, não vai ter tantas transferências, não vai ter essa transferência destes disruptores. Sim. Não é por causa de sujar, das radiações. Sim, pode ser efetivamente desde que não esteja mesmo em contacto com o alimento. Se não estiver em contacto com o alimento, se o alimento estiver no frasco de vidro e não estiver a tocar, não vai ter que fazer essa transferência. Portanto, pode fazer isso. Uhum. Sim. Neste caso, for uma chave ou um copo de água para aquecer, em relação a. É assim, não vai ter perdas, aqui estamos a falar de perdas nutricionais, não é? Porque lá está, a água não tem aqui nem vitaminas nem sais minerais, portanto não vai ter perdas à partida. Sim, mas é isto que falamos, portanto vai ter menos perdas nutricionais. Mas lá está, se vocês aquecerem no fogão, também acaba por ser equivalente, se for a uma temperatura elevada. Vai ser rápido como ao micro-ondas, mais ou menos equivalente. O leite, as refeições já não. E depois lá está, o que é que também é importante? Obviamente, a composição nutricional de uma refeição. Portanto, às vezes mais vale comermos um frango com arroz e vegetais uma refeição congelada do que um bacalhau com natas caseiro e a que fazermos no forno, não é? Portanto, isto para dizermos que tudo é uma questão de bom senso e aqui de adaptação também, ok? Portanto, pode perfeitamente ser uma boa solução para dias em que não é possível, lá está, a confecção dos alimentos. E não temos que o deixar de utilizar por termos medo de não ser tão saudável, ok? E é isto. Portanto, estes foram os mitos que eu vos vim trazer hoje. Obrigada a todos pela vossa presença e pela vossa atenção e colaboração. E estão à vontade se quiserem fazer aqui algumas questões mais. Destes mitos ou de outros mitos. Ou seja, está a falar dos alimentos isentos de glúten mais processados à venda no supermercado, é isso?
Não percebi, desculpa. Sim, ou seja, no caso estamos a falar até aqui mais do pão, por exemplo, que é menos de um pão menos processado. Versus se for bolachas açucaradas e ricas em gordura, lá está, já nem é questão aqui do glúten a falar, não é saudável de todo. Portanto, sim, depende do alimento também, tal e qual como os alimentos sem glúten, não é? Porque há muitos alimentos sem glúten embalados no mercado que não são de todo opções interessantes, mas também existem opções interessantes que podemos incluir, como as tortilhas de milho ou arroz, ou um pão sem glúten. É mais difícil que seja mais saboroso, porque há ali um processo mesmo a nível de formação da farinha que não fica tão bom, mas é perfeitamente execuível. Conseguirmos ter uma alimentação saborosa também sem o glúten. Mas respondi à sua pergunta, não sei se respondi. Sobre... Uhum. É aquilo que eu falei, desculpe. Pode ser interessante para pessoas saudáveis, como pode não ser interessante para pessoas com sensibilidade ao glúten. O glúten não é um alimento, é uma proteína presente em algumas farinhas. Ok? Portanto, é importante percebermos isto. Pode estar presente em alimentos processados ou não, não é? Portanto, é também essa questão que está aqui, que temos aqui que ter em atenção. Pode ser interessante e pode ser saudável ou não, dependendo aqui da individualidade de cada um. Se tem alguma alteração intestinal, se não. Portanto, isto tem que ser questões avaliadas. E há pessoas que reagem melhor a retirar mesmo o glúten, não é? Portanto, isto não é nada linear. Isto é algo que temos que realmente ser discutido e lá está. E isto também é uma questão importante que tenho aqui que vos trazer, que é isto da nutrição e da saúde, está sempre a existir novos estudos a aparecer. Portanto, uma coisa que sabemos hoje pode ser desmentida daqui a uns tempos, lá está, mas é importante termos em consideração se o estudo foi bem feito, se não foi bem feito, e por isso também termos aqui, seguirmos aquilo que os profissionais da área mais nos dizem. Ou seja, isto para dizer que, se calhar daqui a uns tempos pode-se dizer que o glúten é mais vale tirar, porque fizeram um estudo de qualidade de X pessoas, mas neste momento aquilo que sabemos é realmente isto. Pessoas saudáveis sim podem consumir, pessoas com sensibilidade devem evitar, pessoas doentes celíacas devem mesmo retirar, porque é mesmo aqui a terapia necessária para uma questão de saúde. Está bem? Depois a questão de ser mais processada ou não. Lá está aí, pela escolha dos alimentos, já podemos ter escolhas mais interessantes que outras, não é? Mas lá está, o glúten são as proteínas presentes nas farinhas e não um alimento, não é? Que muitas vezes associamos só ao pão. E há pães até sem glúten que se calhar as pessoas nem sabem, não é? Ou muitas vezes há quem evite o pão por causa do glúten, mas depois come tostas e está-se a enganar, porque as tostas também têm farinha e também têm glúten. Não é? Portanto, isto são coisas que acontecem muito no dia a dia. Uhum. E lá está. Pode fazer sentido em algumas patologias em questão, sem dúvida. Mesmo a questão dos lácteos. Muitas vezes, por exemplo, quem tem sinusite pode beneficiar de reduzir os lácteos, não é? Portanto, isto aqui é de uma forma generalizada, depois individualizando em cada caso, estudando cada caso, podemos adaptar. E isto muitas vezes é mesmo testando, não é? Muitas vezes vamos ter que testar, porque ainda não temos, se calhar, evidência científica que nos demonstre certas patologias, certos alimentos, o efeito deles. Portanto, é muito sobre isso, não é? Mas sim, pode ser perfeitamente possível melhorar sintomatologia de certas patologias retirando este tipo de alimentos. E o glúten ainda está muito em estudo, não é? Sim, é verdade.
mas fruto de alguma parte da inflamatória ou de outras coisas, eu digo que é saudável, desenvolvi aqui uma casa com a gestão nutricional Exatamente, e às vezes pode ser mesmo de fases, não é? Portanto, estarmos a ter reações mais inflamatórias, pode ser por stress, pode ser por questões intestinais, da nossa microflora intestinal, portanto, as bactérias presentes no nosso intestino, e às vezes podemos não estar a reagir bem a um alimento neste momento e daqui a 1, 2 anos já estamos a reagir perfeitamente. Portanto, fazer este ajuste e conseguimos perceber o que é que nos está a causar esta sintomatologia e não normalizar os sintomas, pode ser aqui bom para também termos mais resultados na área da nutrição. Está bem? Mas sim, a Catarina é um ótimo exemplo que beneficiou de retirar o glúten da alimentação e melhorou vários parâmetros, mais a níveis de sintomas que não tínhamos aqui uma causa associada. Sim, estarmos muito conscientes e estarmos sempre atentos aos sintomas do nosso corpo, não é? Porque muitas vezes nós vivemos no dia a dia e nem sequer estamos atentos ao que está a acontecer, à questão intestinal, e nós vamos tendo sinais. Temos é que os ouvir e ir partilhando com quem realmente poderá nos ajudar nesse sentido. Claro. Uhum. E tem uma função para o intestino funcionar bem. Não é só vitaminas, é para o intestino funcionar bem. Sim, aqui numa questão da obstipação pode ser importante, mas lá está, nem sempre só a semente. Porque nós, muitas vezes, consumindo a semente, se ela não for hidratada, ela entra e sai. Portanto, em farinha. Pronto, se for em farinha, já conseguimos absorver um bocadinho melhor, ou então a chia ou a linhaça, no caso, mas hidratadas. Mas sim, tem efeitos na questão da obstipação. Aliás, nesse dia já era com linhaça. Pois. Pronto, se não tiveres açúcares adicionados. É um prato de sopa às 8 nunca mais nada. Mas depois, era assim, uns snackzinhos, como falamos há bocado. Se calhar poderia ter mais sentido introduzirmos um prato completo, não é? Com uma fonte de hidratos de carbono, com as hortícolas e com a fonte de proteína do que depois. Mas pelo menos já temos na sopa, não é? Mas se calhar mais vale fazer o prato completo do que estarmos depois a fazer pequenos petiscos, muitas vezes mais calóricos, não é? Acho que é nesse sentido. É adaptando também o que está a comer durante o dia todo, não é? Se o objetivo for emagrecimento, para controlarmos aqui um valor calórico e de forma faseada, aqui as calorias, portanto, mais ou menos equivalentes em cada refeição e de forma completa em cada refeição, portanto, todos os macronutrientes, os hidratos, a proteína, a gordura, mas não, só sopa não, nem sempre é a solução. Nem sempre a solução. E muita gente faz isso, à noite só come sopa. E muitas vezes falta até a proteína e mesmo os hidratos de carbono também já está mais que provado que nos ajudam mesmo na qualidade do sono. Muitas pessoas tiram os hidratos de carbono à noite e começam a dormir pior e só associam a retirada dos hidratos de carbono passado muito tempo. E sem dúvida que os hidratos de carbono à noite também ajudam na saúde do sono, que é muito importante, não é? Que também é um dos pilares da saúde, o sono. E do emagrecimento, sem dúvida. Uhum. Dizem que ao pequeno almoço a gente deve dar. Sim. Quando digo jejum, é ficar um período de horas mais longo sem comer. Há pessoas que optam por não jantar, outras que optam por não fazer o pequeno almoço. E lá está, tudo isto é uma questão que se deve adaptar. Sim, o pequeno almoço é importante e já existem estudos que nos demonstram que vai ajudar até a melhorar o apetite durante o dia, mas isto não funciona para toda a gente. Por exemplo, pessoas que querem emagrecer e me dizem eu não consigo comer de manhã, eu fico enjoada, eu prefiro não comer, não faz sentido eu estar aqui a introduzir ou obrigar a pessoa a tomar um pequeno almoço, isso até pode aumentar aqui o valor calórico que ela ingere, não é? Portanto, isto tudo é uma questão aqui de adaptarmos
à pessoa que temos à frente, ok? Pode ser importante sim um pequeno almoço, e em maior parte dos casos é, e deve ser obviamente uma refeição também completa e variada, mas depende de cada pessoa. Por exemplo, quando se vai aos hotéis, ficamos algumas vezes, as pessoas vão 3 vezes. Nesses dias as pessoas já conseguem. Não dizem que é o pequeno almoço, tem que se comer bem. É, mas normalmente é isso, mas isso acontece tanto. Acontece tanto isso. Porque as pessoas muitas vezes. É tudo. Têm direito a tudo. Depende muito de pessoa para pessoa, mas. Fazer exercício em jejum. A pessoa estava a falar, não é? Sim. Sim, também falamos do jejum, não é? Mas eu não consigo levantar. Mal um pequeno almoço. Pois. Já tenho ligado ao primeiro, sei que vai pequeno almoço. Depois está a seguir. E não quer dizer que vai comer mais por isso. Exatamente, ou seja, isso é que é importante. Por isso é que faço almoço. As duas fatias ao longo. Já sabe que é suficiente. Não apetece mais, não é por. Pois. É porque não apetece, é como aqui. É isso. E a questão aí também que é importante é qual seria aqui o benefício que estava a questionar? O emagrecimento? Sim. Seja, parte da manhã, não foi isso. Não é esse o tema de todo. Não, de todo. Não, nem é uma solução para o emagrecimento, como outras. Eu também disse como uma restrição calórica contínua, ou seja, como nós, lá está, por exemplo, aquele exemplo de comer 3 em 3 horas. Se o valor calórico estiver controlado durante o dia todo, se fizer almoço, lanche e jantar, está a fazer as mesmas calorias que pequeno almoço, meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, portanto nem quer dizer que... Ao meio da manhã não consigo comer nada. Pois isto é tudo adaptar-nos para cada pessoa. Já apetece, já tem necessidade, exatamente. Ou seja, o mais importante é adaptar às suas necessidades. Sabe-lhe bem o pequeno almoço, acorda com fome, faz sentido tomar o pequeno almoço. Se acorda sem fome, nunca comeu... Mais vale um pão do que bolachas, sem dúvida. Mas lá está, depois há pessoas que nunca comeram pequeno almoço na vida. Também não, se calhar não faz sentido obrigá-las a comer, a não ser que sejam diabéticas, que façam exercício físico. Portanto, isto aqui depois são tudo questões que temos que ver. Se vão tomarem medicação, isto é que tudo tem que ser analisado de cada pessoa. Não há regras para todos iguais. Isto é tudo adaptar a cada um. Não é? Mas sim, não penso que agora precisa fazer jejum para emagrecer. Consegue emagrecer a tomar um pequeno almoço. Ora bem, isso aí é que ajuda também. Todos nós. É as caminhadas. É isso. Mas nós vimos que realmente o exercício físico é aquilo que mais potencia também melhorarmos a oxidação. Mudou. Sim, há sempre coisas que podemos melhorar, não é? E que às vezes na nossa cabeça não estamos a contabilizar pouco comemos, mas conta tudo ao fim do dia, não é? As calorias contam todas. E nós, se calhar, podemos comer muito e ainda emagrecer, não é? Se for as coisas certas. Já vai comendo muito. E se comer pelo menos a sopa, lá está, e aquelas 5 porções de hortofrutícolas. Pois. Mas hoje a Dona Celeste trouxe-o aqui, que é para ele sair daqui hoje com um novo... Muito bem. E eu também. Ainda bem. Eu queria conhecer quem é que tanto a Dona Celeste falava nas consultas. Não, a pessoa que trata bem. Oh, pois.
A nível de saúde, ele vai para um dente. Eu sei que sim. Se preocupar com o que faz bem na saúde dele. Ora bem. Pensar que eu ficava, não é? Tanto insistir. E de introduzir na alimentação. Mas só que umas coisas não estavam a ser coisas já. Mas eu tenho maneiras de pôr e que disfarça o sabor, não é? Mas ainda ontem. Só sobre ti que eu não tenho. Tem que ser aos pouquinhos, não é? Eu insisto. Pois, porque faz bem à saúde, isso é que é importante, sem dúvida. Se fossem os outros comigo. Pronto, é ir variando as cores para não ser só verdes, não é? Se eu ouvir, eu sou porta-voz, eu sou É verdade. Sim, claro. Todos nós, não é importante para todos nós. Temos aqui uma nova visita. Esta também faz bem à saúde. É tão linda. Uhum. Quanto mais rápido, menos perdas. Lá está, vai ter mais perdas. Não é que não sejam os melhores, mas vamos ter mais perdas. Por isso é que muitas vezes até se fala em guardar a água de cozedura, porque estão lá também mais alguns micronutrientes que perdemos. Mas nem sempre é interessante. Depois há outros casos que também devemos não aproveitar a água, por exemplo, como das leguminosas, não é? Que aí já há uma libertação de antinutrientes. Mas sim, por exemplo, é melhor comermos brócolos menos cozidos do que mais cozidos. Brócolos ou outro tipo de alimento qualquer. Sim, mas as carnes também acontece, mas é menos, não é? Porque são mais ricos aí na proteína, no macronutriente. Mais aos legumes, sim, por causa dos micronutrientes. Esses é que são assim mais voláteis. Ou seja, mais a cenoura, mais as couves que vai cozer. Pode aproveitar para uma sopa, sim. Esse tipo de água da tesoura. Primeiro causa um bocadinho, sim. Pode aproveitar a água da costeira. Sim, se os legumes tiverem. Uhum, sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, exatamente, os legumes. Da batata nem tanto, mas da batata mesmo. Também coze, não é? Mas sim, os legumes faz todo o sentido e poderá de todo ser interessante. Claro que antes os legumes já têm que estar bem desinfetados e lavados. Claro, também não vale a pena guardar durante muito tempo, senão depois também pode aproveitar. Uma água que não devemos aproveitar é, por exemplo, aquela em que molhamos o grão e o feijão. Essa aí já não devemos aproveitar. Até devemos mudar de água. Porque aí é diferente. Já o que vai sair são mesmo ali alguns fatores que não são tão bons. Então, mesmo não acontece com a água da costura. É isso mesmo. Mais alguma questão? E congela. Com água? Sim, ou melhor, a água que não se deve aproveitar é aquela que vai demolhar. Não é? Porque à partida já devem ir bem demolhados para a cozedura. Por causa do sabor, não é? Não é crítico por aí, não. Não faz mal. Fica com aquele sabor, não é? Faz diferença. Faz diferença para o arroz, claro. Sim, mas aí não é crítico só esse pedacinho, não. Têm que molhar antes e não aproveitar, principalmente aqueles que têm enlatados, não aproveitar aquelas águas. Muitas pessoas a fazer o feijão preto aproveitam. Isso. Lavar bem na mesma. Também. E lá está aquela questão de não tão boa para a questão intestinal.
Tudo o que nós associamos às leguminosas, o que não toleramos também a nível intestinal vai ficar naquela água. Por isso é que não é interessante guardá-la. Principalmente nas leguminosas, que é assim algo que nos pode gerar mais alguma intolerância. Também tem, tudo o que é enlatado vai ter. Uhum. Também é perfeito. Se já tiver demolhado antes várias vezes e se for só aquela de cozedura, também não é por aí. Sim. Certo? E lá está, podem fazer uma pequena, mesmo para os legumes, podem fazer uma pequena cozedura rápida e congelar assim. E depois só na altura é que vão. Também, não é? E lá está. Mas não é todos, não é? Depende do legume. Eu normalmente não, eu fiz minha filha consegui sempre fazer. Lá está, também teve mais tempo e conseguiu fazer isso. Mas em menos perdas nutricionais do que se fazer. Lá está. Mas lá está, depois também outra questão muito importante aqui. A adição de gordura, não é? Não, mas eu por exemplo, não ponho salteados. Pouquinho azeite, sim. É muito bom. É importante também a questão do azeite para também não ficarem demasiado calóricos. E só azeite, nada de outro tipo de gorduras. É isso, pouquinho. Estás muito bem. Uhum. Acaba como se fosse a vapor. Não é? Vai ser só com o calor, sem gordura. E funciona perfeitamente. E menos perdas nutricionais, não é? Muito bem. Agora, o caminho, não sei. Mas eu depois de hoje, tenho a certeza que vai. Ele agora vai dar uma oportunidade aos legumes no prato. Pois, claro que sim, e nós temos que olhar para a alimentação também como isso, não é? Pela nossa saúde. Se me permitem, eu acho que o mais importante é que muitas vezes Uhum. nós, a nossa não há regras que devem ser ajustadas às nossas patologias, porque até há verdades que podem ser tratadas, mas temos que ter em conta o nosso metabolismo, as nossas patologias sérias devem ser ajustadas e para isso ninguém melhor que uma nutricionista para nos auxiliar. Eu dizer aqui mesmo isso. Cada caso é um caso. Tem que ser falado no mesmo momento. É isso mesmo. Eu não conheço caso desta senhora dos mesmos. Já sei perfeitamente que os filhos são muito mais ou intestino. No geral, sim. Tem mais dificuldade. E se tiver mais muito melhor que ele. Lá está, no geral, sim. Sem dúvida. Muito bem, pronto. Eu não sei se vocês têm mais alguma questão. Eu gosto de colocar aqui à Sara. Obrigada. E dizer só aqui que tem todas as patentes vão receber no nosso e-mail e um vale de 10% e dizer que independentemente do que para vos ajudar, neste caso aqui com a extensão da Sara, de ajudar as pessoas. Pois. Mas convidei eu. Não, já sei. Não, mas o Tiago não é mais cuidadoso. Mas eu acho que isto transcende aqui um bocadinho do ver. Já vi que muitas vezes há
e há mitos, e mesmo aqui desta questão de às vezes é uma questão de modas e todos fazem, nós fazemos e nem vemos bem de qual é o impacto que pode ter na nossa saúde. Vamos um bocadinho atrás e falta um bocadinho desta literacia em saúde, desta literacia da nutrição. Muitas vezes nós achamos, isso eu sei, só não faço, mas muitas vezes nós não sabemos, ou achamos que sabemos e não sabemos daqui desta verdade absoluta. E eu própria, sendo eu profissional da saúde, acontece no que a nutrição diz respeito, nós temos sempre a aprender. Eu queria agradecer então também à Sara obrigada. da contribuição da nossa aula comigo, mas com o centro e com tudo. Obrigada. Pronto, estão livres para ir. Obrigada por terem vindo. Igualmente, vão aproveitar este dia de sol, não é? E aproveitar